a Caixa Econômica Federal, tá? Uma proposta de quitação da Neoquímica Arena para a Caixa Econômica Federal. O Corinthians deve aproximadamente aí uns 600 milhões, tá? Eu tive o detalhe ainda né? Um detalhe ali que eu trouxe, palavra que me falta. Eu fiz questão ainda de colocar, né, esse detalhe do dinheiro dos name rights, tá? Então deixa o like aqui, vamos lá. Olha só. Corinthians enviou uma proposta para a Caixa para quitação da Neoquímica Arena. Corinthians deve aproximadamente 600 milhões aí para a Caixa, um pouco mais do que isso. O valor dos name rights vão ser deslocados também, tudo para a Caixa, tá? E o Corinthians, né, faz isso usando essa estratégia que todos já estão falando, que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Para pagar esse restante do contrato, né, além aí do dinheiro da Neoquímica, o Corinthians enviou uma proposta, né, de quitação usando uma carteira de precatórios. Precatórios são admissões de dívidas de um governo, estadual, municipal, federal. Vou falar qual delas eu já apurei, tá? Vou falar qual precatório se é estadual, municipal ou federal. E precatórios é isso, são admissões de dívidas, né, de um governo com pessoas ou empresas, mas sem um prazo de pagamento. Uma carteira é um conjunto dessas dívidas que só serão pagas no futuro, tá? A proposta de quitação do Corinthians prevê um deságio aí de 90%, ou seja, o Corinthians teria aí pago pela carteira de precatórios 10% do valor total da dívida, inclusive com nota oficial aí soltada, né, pelo Corinthians em relação à proposta enviada, tá? Olha só, eu vou trazer um detalhe aqui exclusivo. O Corinthians devia 369 milhões e vai pagar agora 90 milhões. Então esse valor é um valor exclusivo. 369 milhões, o Corinthians está pagando 90 milhões, tá? Importante aí para vocês entenderem. O que falaram para mim é que a chance é zero, a Caixa já aceitou. A chance é zero de dar errado, desculpa. A chance de dar errado é zero porque a Caixa já aceitou, tá? E o que passaram para mim também é que o problema, né, da gente falar que tá 100% certo é que precisa passar pelos órgãos fiscalizadores, tá? Então, assim, tudo que é federal, todos os acordos, pagamentos ou empréstimos pela Caixa ou Banco do Brasil, tá? Tem que passar, né, pela TCU e CGU, tá? Então, assim, é só questão agora, né, de burocracia, porque a Caixa já aceitou essa proposta do Corinthians. O presidente da Caixa Econômica Federal estará na Neoquímica Arena em breve, tá? Eu creio que até o final do ano a Caixa deve divulgar isso, né? Dando a resposta aí de forma positiva, tá? Então o Corinthians faz aí uma jogada de mestre. Por que é uma jogada de mestre, tá? Por que é uma jogada de mestre? Porque a gente sabe o que é eu vou resumir assim, o que é um precatório. Vou colocar até o áudio aqui do doutor Henrico, que é um amigo que eu tenho, um corintiano, inclusive me ajudou aqui no registro do canal Café do Setorista. Ele manja muito desse assunto. Mas só para você entender, é assim, ó, o camarada, por exemplo, deve... A União deve 300 milhões para um camarada. Só que ele pode receber esse dinheiro daqui 30 anos, ou 40, ou não sabe quando. Aí chega alguém lá, né, ele tem esse precatório, chega alguém lá e compra o precatório dele. Chega alguém que fala assim, ó, você quer esperar 30 anos para receber 300, ou você quer 30 agora? Por exemplo, estou dando um exemplo. Aí ele fala assim, eu quero 30 agora. Foi isso que o Corinthians fez, velho. Entendeu? Foi isso que o Corinthians fez. Então, é uma situação que todo mundo sai ganhando. Entendeu? A Caixa que devia, a pessoa,
não vai dever mais, por exemplo, tá? O Corinthians, que precisava pagar uma dívida de 300, por exemplo, paga uma de 30. E a pessoa recebe no ato algo que ela receberia somente daqui a muitos anos, tá? Só para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver? Eu vou colocar um áudio aqui do Dr. Henrique, não sei se ele me permite. Vou colocar aqui, ó. Então, Samir, o que acontece? Um precatório é um valor que alguém tem para receber da União, uma ordem de pagamento, demora anos, dependendo do valor. E o Corinthians, ao que parece, comprou um precatório de alguém no valor de 300 milhões, no qual ele deve ter pago uns 30 milhões, né, à vista para a pessoa, e tem esse crédito, que é a longo prazo, e ele vai repassar esse crédito para a Caixa, né, que é uma instituição e o tempo para ela não é nada. Então, por exemplo, você tem algum valor para receber do governo, algumas empresas compram precatórios, por exemplo, você tem 100 mil para receber do governo, a empresa compra lá, paga 20 mil, 30 mil, 10 mil, né, dependendo do caso. No caso, 300 milhões, vamos falar uma pessoa, uma empresa que tem para receber da União ou de algum estado, ela compra, o Corinthians compra dela por 30 milhões, é 10%, por isso que os 90% de desconto, e essa empresa, claro, ou essa pessoa com 30 milhões, o que mais que ela quer, né? Então, assim, só para você, só caso você não saiba, ou eu acredito que foi isso que aconteceu, né? O Corinthians comprou um crédito. Só para vocês entenderem, né? Então vou colocar o segundo áudio dele aqui. Então, Samir, por a Caixa ser uma empresa pública, eu só fico na dúvida se a Caixa vai pôr esses dinheiro no cofre deles, quem tem que pagar, por exemplo, se for a União, pode ser que esse dinheiro não vá para a Caixa e simplesmente desonere a União de ter que pagar esses 300 milhões para essa pessoa, essa entidade, essa empresa que o Corinthians comprou o crédito, entendeu? Porque a Caixa é uma empresa pública, né? Então, assim, o caixa dela é o caixa público. Então, não é que... Pode ser, tá? Não é que esses 300 milhões vão entrar um dia no cofre da Caixa, mas sim que a União vai se desonerar desses 300 milhões, porque o Corinthians já antecipou esse crédito aí, comprando por meros 30. Vocês entenderam? Então, esse primeiro áudio aqui explica bem, ó, foi o que eu falei. 300 milhões por 10%, ó. dependendo. Então, Samir, o que acontece? Um precatório é um valor que alguém tem para receber da União, uma ordem de pagamento, demora anos, dependendo do valor. E o Corinthians, ao que parece, comprou um precatório de alguém no valor de 300 milhões, no qual ele deve ter pago uns 30 milhões, né, à vista para a pessoa, e tem esse crédito, que é a longo prazo, e ele vai repassar esse crédito para a Caixa, né, que é uma instituição e o tempo para ela não é nada. Então, por exemplo, você tem algum valor para receber do governo, algumas empresas compram precatórios, por exemplo, você tem 100 mil para receber do governo, a empresa compra lá, paga 20 mil, 30 mil, 10 mil, né, dependendo do caso. No caso, 300 milhões, vamos falar uma pessoa, uma empresa que tem para receber da União ou de algum estado, ela compra, o Corinthians comprou dela por 30 milhões, é 10%, por isso que os 90% de desconto, e essa empresa, claro, ou essa pessoa com 30 milhões, o que mais que ela quer, né? Então, assim, só para você, só caso você não saiba, ou eu acredito que foi isso que aconteceu. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Um precatório, acho que essa explicação aí do Dr. Henrico Reigota, meu amigo, acho que foi top, entendeu? E eu resumi de uma maneira. Mais grosseira, né? Por exemplo, o Corinthians foi lá e comprou um precatório de alguém, né, que a União devia, e essa pessoa, por exemplo, talvez tinha que receber 300 milhões, ia demorar anos e anos para receber. O Corinthians chegou lá e falou: quer 30 milhões nesse precatório?
Foi lá, a pessoa já pega o dinheiro hoje, por exemplo, né? E sai aí, a dívida, né, do Corinthians, né, se encerra, né, com a Caixa, que o Corinthians pagou com o precatório, a Caixa deixa, né, de dever essa pessoa, por exemplo, enfim, e o Corinthians faz essa jogada. Isso no mercado financeiro é a coisa mais normal do mundo, exatamente isso. Tem gente que está ficando bilionária, ganhando muito dinheiro com isso, tá? Grandes empresários aí fazem isso. Grandes empresários fazem isso. Entendeu? Tem gente ficando aí bilionário, milionário no mercado financeiro comprando precatórios. Entendeu? Então, eu confesso que até sair essa matéria, até essa matéria cair nas minhas mãos, essa informação, eu também não entendia do assunto. Fui estudar para aprender o que era. Então tá aí uma jogada de mestre, tá, do Corinthians. Eu fico orgulhoso, né, de divulgar essa informação, porque eu já havia dado em primeira mão o nome, né, da Neoquímica Arena. Então, gente, eu vou olhar ali, né, com filhos, netos, né, se assim Deus permitir, chegar na Neoquímica Arena e saber, ó, o nome desse estádio aqui eu dei em primeira mão para todo mundo, para o Brasil todo. E agora eu ainda vou dizer, e o dia que quitaram eu também dei em primeira mão essa informação. Então, assim, para mim, né, o que eu tenho que fazer de crítica eu faço, o que eu tenho que fazer de elogios eu faço. Depois que eu fui entender o que era precatório, para mim, jogada de mestre do Corinthians. Até o Sombra falou isso na Energia 97 quando eu trouxe as informações que eu participei hoje lá. O Sombra, né, eu falo até o Sombra, porque o Sombra, eu não sei se o Sombra é corintiano, não, acho que não sei. Ele falou, jogada de mestre do Corinthians para pagar a Neoquímica Arena, para quitar a Neoquímica Arena. Sensacional, velho. Foi realmente uma jogada grandiosa, tá? Sabe quanto tempo ao Timão pagar a Arena? Não. A Caixa anunciando quitou, velho. Acabou. O Corinthians não deve nada para o Odebrecht. Tá resolvido. Agora resolveu com a Caixa. A Caixa aceitando. Agora tem a parte burocrática, tá? Só não dá para cravar porque tem os órgãos fiscalizadores, que também é normal em qualquer negociação que envolve Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Os órgãos fiscalizadores entram, tem que passar por eles, tá bom? Então isso é normal também.